Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 6. Você se lembra que o nosso curso é Homilética, falando de Deus aos homens. A nossa aula de hoje tem como título A Estrutura do Sermão. E nós temos alguns objetivos a serem alcançados. Vou lê-los com você. Acompanhe comigo no seu vídeo. Em primeiro lugar, enumerar os 4 requisitos que ajudam na elaboração de uma boa introdução. Segundo, citar quais as principais fontes de introdução. Terceiro, dizer o que é o plano do sermão. Quarto, mencionar 4 requisitos que tratam da evolução progressiva do sermão. Quinto, descrever o que é o clímax na conclusão de um sermão. No final da nossa aula, você deverá ser capaz de fazer essas coisas que acabamos de ler. O sermão tem basicamente 3 partes: introdução, plano ou desenvolvimento e conclusão. Todo sermão terá basicamente essas 3 partes que o constituem. O texto número 1 da nossa aula fala sobre a introdução do sermão. Essa é uma parte significativa, muito importante, porque estabelece o início da tarefa do pregador em expor a palavra de Deus. A introdução se constitui num momento vital no trabalho do pregador. Existem alguns que dizem que é um momento crítico, porque o pregador ganha ou perde a sua plateia a partir do trabalho que faz na introdução. Ela é a ponte de contato entre o pregador, sua plateia e a mensagem que ele pretende expor. Na introdução, o pregador faz uma relação com o propósito, com a mensagem que ele pretende entregar ao seu povo. Na introdução, ele fala de uma forma sucinta a respeito do que vai expor. O que é que vai ser falado naqueles 30, 40 minutos em que estará pregando a palavra de Deus. Podemos dizer, de uma forma simples, que a introdução é o cartão de visitas. A introdução é aquele momento em que o pregador chama os seus ouvintes para dentro da mensagem que ele vai expor. Com a parte inicial do seu sermão, o pregador deve preparar os seus ouvintes para ouvi-lo. Ele deve prepará-los basicamente no sentido psicológico. Ele precisa, através da introdução, lançar um elemento que motive o povo, que prenda a atenção do povo para as verdades que ele vai expor a partir daquele momento. É por isso que a introdução é de fundamental importância no trabalho do pregador. Ele, ao elaborar sua mensagem, deve deixar a introdução para o final. Sabem por quê? Porque ele estará ali escolhendo o texto bíblico básico, estará fazendo a divisão do corpo do seu sermão, e só a partir disso ele deve estabelecer então o que é que vai ser o seu ponto de contato com seus ouvintes. Isto é, a introdução deve ser elaborada a partir do estabelecimento do propósito da pregação e dos pontos que esta pregação terá. Através da introdução, o pregador faz uma apresentação da ideia única do seu sermão. E na elaboração de uma boa introdução, é preciso que se contemple, é preciso que se satisfaça alguns requisitos básicos. Em primeiro lugar, a introdução deve ser breve. Nós não poderemos, numa pregação de 40 minutos, gastar 4, 5, 6 minutos para fazer a exposição. É necessário que o pregador seja objetivo e que ele fale pouco. Existem alguns que são extremamente prolixos. Eles se demoram demais na apresentação do que virá a ser a sua pregação, e isso termina tirando a atenção dos seus ouvintes. Em segundo lugar, a introdução deve ser apropriada. Isto é,
Nós não poderemos fazer a apresentação de algo que nós não exporemos a seguir. Nós dissemos que através da introdução nós apresentamos a essência, nós apresentamos um resumo, vamos dizer assim, das verdades que vamos expor. Entretanto, deve haver toda a conexão entre a introdução e as partes do sermão. Isso significa fazer uma introdução apropriada. Em terceiro lugar, a introdução deve ser interessante. O pregador deve elaborá-la com o máximo de criatividade possível. Quanto mais criativo ele for na apresentação, quanto mais criativo ele for na introdução, ele melhor e muito mais atrairá a atenção dos seus ouvintes, porque eles estarão motivados para ouvi-lo. Em quarto lugar, a introdução deve ser simples. É necessário que não confundamos simplicidade com ingenuidade, ou então com simplismo. Mas deve haver simplicidade na introdução. O pregador não deve ser motivado pelo desejo de ostentar intelectualidade. Ele não deve, de forma alguma, desejar na introdução mostrar algo que está além da sua capacidade de exposição, porque ele estará na introdução apenas lançando um elemento de motivação. Ele está apenas preparando os seus ouvintes para ouvi-lo, e ele deve fazer isso de uma forma inteligente, criativa, mas também de uma forma simples. Alguns pregadores, por insegurança, terminam utilizando-se de palavras muito difíceis, de palavras que não fazem parte do domínio comum do seu público. Isso torna o seu trabalho muito mais difícil. Às vezes, se pretende causar um impacto, se deseja impressionar o público com conhecimentos e com vocabulário que termina tendo um efeito negativo. A introdução do sermão é de fundamental importância. Um certo pregador disse o seguinte: um sermão bem começado já tem meio caminho andado. O pregador, quando começa bem na sua introdução, ele já tem meio caminho percorrido para ganhar o seu público e desenvolver o seu trabalho de uma forma bem-sucedida. O bom pregador é aquele que consegue cativar a todos. É claro, o seu público será sempre heterogêneo. Ele vai ter pessoas com uma formação acadêmica estribada, formação superior, mas ele vai ter também pessoas nesse sentido simples, pessoas com alguma dificuldade de compreensão. O bom pregador é aquele que torna a sua mensagem compreensível, não importando o status do seu ouvinte. O texto 2 da nossa aula fala sobre fontes da introdução. Onde é que deveremos buscar a introdução para os nossos sermões? Eu já disse que a introdução é o primeiro trabalho que o pregador faz quando se coloca diante do seu público. Ele é a ponte de contato. Ele é o instrumento que liga o pregador naquele momento inicial com o seu público, e ele é um momento extremamente vital. O pregador disporá positivamente o seu público para ouvi-lo ou não, dependendo de como ele faz a apresentação da mensagem que vai pregar. Quais são as fontes principais para buscarmos uma boa introdução? Em primeiro lugar, o texto bíblico. Ao lermos o texto bíblico básico, poderemos buscar nele mesmo uma boa introdução. É só considerar os fatos presentes neste texto e então, a partir de um breve comentário, estabelecermos a apresentação do que vamos pregar. Em segundo lugar, o contexto. Nós já dissemos em aulas anteriores que o contexto é tudo aquilo que vem antes e depois do texto. E nós poderemos fazer uso do contexto no sentido de apresentar uma boa introdução para a mensagem que vamos entregar. Por exemplo, se fôssemos pregar sobre Josué capítulo 1, seria interessante levantarmos o contexto histórico.
Josué saiu do Egito com Moisés. Aliás, ele e Calebe eram os únicos, naquele momento imediatamente anterior à travessia do Jordão, que haviam saído junto com Moisés do Egito. Levantando rapidamente esses fatos históricos, nós estabelecemos o chamamento que Deus estava fazendo a Josué para substituir a Moisés, no capítulo 1, versículo 1, com os pontos da mensagem que pretendemos desenvolver a partir daquele momento. Levantando o contexto histórico, poderemos lançar luzes na mente dos nossos ouvintes e, ao mesmo tempo, motivá-los para nos ouvir. Além disso, existe o contexto espiritual, existe o contexto geográfico, existe o contexto bíblico, inclusive. Poderemos fazer comentários do contexto, por exemplo, se vamos pregar a respeito de algum evento dos evangelhos que envolvam o nosso Cristo, poderemos falar do contexto anterior e então entrarmos propriamente dito no texto, nos pontos da mensagem que pretendemos desenvolver. Em terceiro lugar, poderemos fazer uso de uma ilustração. Aliás, Jesus utilizou-se de forma sobeja desse recurso. Por diversas vezes, ele pregou mensagens e ensinou princípios e valores aos seus discípulos, contando-lhes, narrando-lhes uma história. Em quarto lugar, poderemos elaborar a introdução do nosso sermão a partir de eventos e fatos da atualidade. A inclusão de fatos e eventos que sejam comuns à vida dos nossos ouvintes torna-se numa forma extremamente saudável e interessante de elaborarmos a introdução para a pregação. A conexão do ouvinte com a sua realidade concreta é sempre positiva. Isso pode acontecer logo na introdução. Ganharemos os nossos ouvintes, sem dúvida alguma, se trouxermos fatos recentes e notáveis da nossa história ou da vida comum do nosso público a título de introdução. Um fato de repercussão sempre causará maior impacto nos nossos ouvintes. E nós deveremos fazer uso de fatos, eventos, acontecimentos de uma forma geral que façam parte da realidade dos nossos ouvintes e assim estruturarmos a apresentação, estruturarmos a introdução para as nossas pregações. Em quinto lugar, poderemos fazer uso de uma frase ou de um provérbio, tanto da vida secular quanto frases e provérbios da Bíblia Sagrada. Nós temos aí, no Brasil, uma série de provérbios que escondem grandes verdades. Por exemplo, lá em Minas Gerais, outro dia, eu ouvi alguém dizendo que o coração do homem é terreno que nenhum homem pode pisar. Com este provérbio, aplicando-o no sentido bíblico, nós podemos dizer que somente Deus pode sondar o coração humano e discernir tudo o que está presente nele. Estamos colocando isso para apenas ilustrar que a utilização de frases e de provérbios podem ser utilizados de uma forma bem-sucedida à guisa em busca de uma boa introdução para o nosso sermão. Além do mais, contamos com o livro de Provérbios de Salomão, que se constitui numa fonte imensa de recursos para construirmos boas introduções para os nossos sermões, para as nossas pregações. Em sexto lugar, podemos levantar uma boa introdução a partir da nossa experiência pessoal. Aliás, não devemos prescindir da experiência humana e da nossa experiência de vida para elaborarmos a nossa mensagem e, mormente, para elaborarmos a introdução para as nossas pregações. É claro que existem alguns erros que se cometem quando se enfatiza a experiência humana. Algumas pessoas fazem isso por pura vaidade, por puro desejo de autopromoção. Querem se divulgar a si mesmos e então narram fatos
que envolvem as suas vidas. Esta não é uma maneira positiva de se trabalhar a experiência pessoal. Nós devemos fazer isso com toda a humildade e em busca de crescimento e edificação espiritual dos nossos ouvintes. Um outro erro é o de tentar generalizar para as pessoas a nossa experiência, colocando os fatos que envolveram a nossa vida como regra, colocando os fatos que envolveram a nossa experiência como doutrina para os nossos ouvintes. Isso também não serve. Entretanto, ao alicerçarmos, ao construirmos a introdução da nossa pregação na experiência humana ou em nossa experiência pessoal, estaremos fazendo uso de um excelente recurso para a apresentação das nossas mensagens. Por último, o pregador pode fazer uso do momento presente para elaborar a introdução para o seu sermão. Para isso, é claro, ele deve ser alguém atualizado, deve ser alguém que lê os noticiários, que ouve os telejornais e alguém hábil e também habituado a discussões a respeito dos acontecimentos que permeiam a vida das pessoas que lhe ouvem. O texto 3 da nossa aula tem como título o plano do sermão. Nós já dissemos no início que o plano do sermão é o corpo que ele tem, isto é, são as partes que constituem o desenvolvimento do sermão. O plano do sermão constitui-se no assunto que se vai desenvolver. E eu gostaria de levantar com você 4 requisitos básicos que envolvem o plano do sermão. O primeiro requisito é que o sermão deve possuir uma ordem apropriada nas divisões. É claro, o nosso sermão poderá ter 3, 4, 5 pontos e os seus subpontos. Entretanto, deverá haver absoluta ordem na divisão e nas subdivisões desses pontos. Vou destacar com você basicamente 2 coisas nesse particular. Em primeiro lugar, os pontos e subpontos devem ter uma ordem lógica dentro do sermão. É preciso haver absoluta harmonia entre as divisões e subdivisões do sermão. Em segundo lugar, as divisões devem obedecer à ordem ascendente. Isso quer dizer o seguinte: nós deveremos começar no nosso sermão primeiro das coisas mais simples, mais elementares, e então caminharmos para as coisas mais complexas, mais difíceis de serem explicadas. Esta é uma forma de manter os nossos ouvintes sempre presos às palavras, à mensagem que estamos entregando. Começamos em escala ascendente, isto é, começamos de coisas simples e então, progressivamente, passamos para as coisas mais difíceis, para as coisas mais complicadas. O segundo requisito do plano ou do desenvolvimento do sermão é que é preciso haver a transição de um pensamento para o outro. Não podemos isolar pontos e subpontos. Precisamos ter um elemento de transição, isto é, um elemento que liga um ponto ao outro, um subponto ao outro subponto. A mudança não pode ser de uma forma brusca, porque o assunto é o mesmo. Isso quer dizer que a transição de um ponto para o outro, ou de um subponto para o outro, tem que ser feito de uma forma suave. Esta passagem, esta mudança, tem que ser feito com o máximo de cuidado possível. O terceiro requisito é que o corpo ou desenvolvimento do sermão deve ter pertinência no que diz respeito às divisões do sermão e às necessidades presentes. Deve haver toda a coerência nesse sentido. Deve haver coerência na mensagem que estamos pregando entre os seus pontos constitutivos e também nas necessidades daqueles que nos ouvem. Se nós fizermos de outra forma, estaremos correndo o risco de estarmos pregando a mensagem certa para o público errado. Poderemos estar pregando
vamos dizer assim, para um homem que não está na nossa dianteira, não está na nossa frente, porque não há pertinência entre o que estamos pregando e as necessidades dos nossos ouvintes. Há que se ter todo cuidado nesse sentido, toda a coerência possível entre os pontos da nossa pregação, toda a pertinência possível nesse sentido, e, além do mais, deve haver todo contato, toda conexão entre o conteúdo da mensagem e a necessidade dos nossos ouvintes. O quarto ponto da nossa aula tem como título a conclusão do sermão. Nós falamos da introdução, que é a apresentação do sermão. São aqueles minutos iniciais em que expomos aos nossos ouvintes o que é que vamos pregar. O corpo do sermão, ou o plano do sermão, ou a parte de desenvolvimento do sermão, trata do assunto que vamos expor. Trata dos pontos que faremos uso para argumentarmos, para apresentarmos a nossa mensagem. A última parte é a conclusão. E nós afirmamos que a conclusão não possui menor importância que a introdução e o plano ou o desenvolvimento do sermão. Muito pelo contrário, através da conclusão, daremos o fecho para o nosso trabalho. Poderemos até ter feito uma boa introdução, e o nosso sermão poderá ter sido bem sucedido no que diz respeito ao seu plano ou ao seu desenvolvimento. Entretanto, poderemos colocar todo o nosso trabalho a perder se não elaborarmos uma boa conclusão. O pregador deve seguir uma escala ascendente. Ele começa iniciando com a introdução. Os pontos, como dissemos anteriormente, precisam obedecer essa escala. Ele precisa estar envolvendo cada vez mais o seu ouvinte. E na conclusão, ele chega ao ápice, ele chega ao clímax, ele chega ao ponto culminante da sua mensagem. Como você poderá elaborar uma boa conclusão? Em primeiro lugar, recapitulando. A conclusão nos possibilita uma recapitulação rápida, concisa, dos pontos que desenvolvemos no plano da pregação. Em segundo lugar, narrando um fato que tenha aplicação à vida do ouvinte e um fato que esteja preso aos pontos desenvolvidos na pregação. Em terceiro lugar, persuadindo. O pregador não pode perder a oportunidade de desafiar os seus ouvintes no final da mensagem a se comprometer, a praticar com os princípios do raciocínio da sua mensagem. É necessário que o pregador persuada os seus ouvintes a se envolver, a aceitar na sua vida prática os pontos que ele acabou de desenvolver na sua mensagem. Por último, um bom sermão termina com o apelo, com um convite a que as pessoas decidam-se pelos argumentos, pelos pontos da mensagem que acabou de ouvir. Toda pregação precisa ter um convite, precisa ter um desafio, precisa conter um apelo a que as pessoas se decidam. O apelo deve ser inteligente, incisivo, espiritual e extremamente sério, porque a conclusão é parte fundamental da pregação. Nós perceberemos o sucesso ou não da mensagem que foi entregue a partir da reação do público no momento em que concluímos o nosso trabalho. Estamos chegando ao final da nossa aula. É uma grande alegria tê-lo conosco. Esperamos que Deus tenha te abençoado de uma forma muito especial nesses momentos em que expunhamos este assunto. Homilética, falando de Deus aos homens. Deus te abençoe. Estaremos juntos no nosso próximo encontro.